Olá pessoas, tudo bem? Esse vídeo serve como uma atualização para o vídeo de ontem, que fora prateleiras de times. Vocês se lembram que eu falei no vídeo de ontem que o Green Bay Packers poderia se manter na prateleira classe média ou cair para só horóscopo, depende do horóscopo, só horóscopo salva, em função do que acontecesse na quinta-feira. Depois do jogo de domingo passado, eu falei bastante sobre o desempenho dos Packers contra os Cowboys, mas eu fiz algumas ressalvas de que tudo que estava dando errado, de repente deu certo. E que isso poderia não ser sustentável. A expressão que eu usei foi que o jogo de domingo foi uma faísca e que a fogueira não necessariamente está acesa. É claro que, pelo histórico, pelo costume até de ver os Packers nos playoffs, o Aaron Rodgers candidato a MVP, a gente olha para o jogo de domingo e parece que as coisas vão engrenar, mas é só um jogo. Um jogo que o Aaron Rodgers estava extremamente motivado, talvez o time estivesse muito motivado de enfrentar o Mike McCarthy na volta do McCarthy ao Lambeau Field, e aí ficaram com a vitória. Claro que contribuiu, os Cowboys, né, contribuíram, especialmente o desempenho abaixo do Dak Prescott no momento-chave da partida. De qualquer forma, os Packers venceram no domingo e estavam vivos na quinta-feira, semana curta, mas jogavam em casa contra o Tennessee Titans. Um time bem treinado, um time com uma boa defesa que poderia ser a criptonita dos Packers. Por quê? Os Titans têm no Derrick Henry uma força e a fraqueza maior da defesa dos Packers, como eu destaquei já algumas vezes, é a defesa terrestre, e do outro lado a gente tem os Packers como tendo uma ignição no ataque, o jogo terrestre que funcionou no domingo, e a defesa terrestre de Tennessee é muito boa. Então, em meio a isso, poderia ser um grande problema esse duelo, esse confronto contra o Tennessee Titans. E por conta disso que eu falei muitas vezes também, esse é o termômetro. Aliás, a expressão que eu estou usando bastante nessa temporada tão maluca que a gente está tendo, e com algumas desconfianças positivas ou negativas em relação a algum time, mas esse era o termômetro. E os Packers não passaram no teste. Os Packers têm, neste momento, de acordo com a ESPN americana, 6% de chance de playoff. A campanha é 4-7. É lógico que alguém vai acreditar no run the table, pipopopó, mas no fundo não adianta passar pano, não adianta, ou como os americanos falam, sugarcoat. Aqui a questão é simples, objetiva, direta e ríspida. O Green Bay Packers é um time de futebol americano ruim em 2022. É um time ruim. O quarterback não está jogando bem. O jogo terrestre teve um respiro agora, mas no geral não faz nada. O corpo de recebedores teve um pequeno respiro. O Christian Watson conseguiu um touchdown, mas também o festival de drops nessa última partida. E o Aaron Rodgers errando passes também, né? Especialmente em terceira descida no primeiro tempo e tal. Ele errou. Tem uma fagulha de brilho do Aaron Rodgers que a gente lembra, às vezes. Ele fora do pocket e tal. Mas é drop para tudo quanto é lado. O Allen Lazard é horrível. Ele não seria nem o terceiro recebedor em vários times da NFL. Essa é a verdade. Ele é um wide receiver número 3... hoje como o principal alvo do Aaron Rodgers, junto de um calouro que chegou cru na NFL e que fez outra drop a passe. Então, qual que é a alternativa? Randall Cobb, que é o Gil Cebola do Aaron Rodgers, em 2022, pleno 2022, não dá, né? Então, a verdade é essa, o Green Bay Packers é um time ruim neste momento, é um time que tem um coordenador defensivo fraco, é um time que é ruim na red zone, é um time que é burocrático, é um time que se coloca muito em situações de terceira descida longa, é um dos piores corpos de recebedores da liga, é uma defesa fraca contra a corrida, o que é um péssimo sinal quando o ataque não flui e quando o ataque não consegue big plays, porque o adversário consegue queimar cronômetro correndo com a bola e tudo mais. O Aaron Rodgers, na derrota de ontem, sendo muito sincero, não foi o principal culpado. Mas quando você tem um quarterback que ganha o que o Aaron Rodgers ganha, e se ele topou ganhar isso, ele tem que se garantir, aí tem que colocar na conta também, né? Enfim, em meio a isso, os Packers tiveram 4 posses. Essa informação do ESPN Stats Info, ela resume a paróquia, ela resume a situação dos Packers. Os Packers tiveram 4 posses no último quarto. Dessas 4 posses, 3 não tiveram a primeira descida. Quando o jogo estava 27-17 no último quarto, quem assistiu os Packers neste ano, bateu o olho e falou, não vai dar. E não deu. Basicamente não deu. O jogo estagnou de vez no último quarto e os Titans saíram com uma vitória muito importante rumo ao título daquela divisão que eles estão dominando nos últimos anos, por ser o time mais competente, a AFC Sul. O Aaron Rodgers, em último quarto, essa temporada tem uma informação desse ESPN Stats Info, olha só que interessante, 59% de passes completos e 6.2 jardas por passe. Um cara que ganha 50 milhões ter esses números em último quarto, fica difícil defender. Neste momento, o Aaron Rodgers passa muito longe de ser um quarterback top 10. Não vale nem elite. Quarterback top 10, se bobear até top 15 na temporada 2022. E aí, para arredondar a questão, ok, os Packers não devem ir para os playoffs este ano, já dá para falar isso, né? Título do vídeo, como eu falei de estudo, os Packers são um time ruim. E ano que vem? Ponto é, a classe de recebedores do draft não é aquilo tudo. Não tem um cara como o Ja'Marr Chase, por exemplo.
free agency em wide receiver, ela é bem fraca. Supondo que os Packers escolham o draft para endereçar a posição de novo, porque já endereçaram no ano passado, na segunda rodada, mas endereçaram, provavelmente vai ser o último ano do Aaron Rodgers. Não é como se eles não é como se eles vão ter tempo para acontecer alguma coisa. Teria que ter um desempenho de um wide receiver calouro que nem o Odell em 2014, que nem o Randy Moss em 98, que nem o Ja'Marr Chase ano passado, para Green Bay realmente ter impacto na posição. Free agency, como eu falei, não tem grandes nomes. Juju Smith-Schuster, assim, caras desse naipe, tá? Que não resolvem a situação e não mudam a cotação do dólar. Panorama de Green Bay neste momento, ainda mais com o que está jogando Minnesota, com a competência que os Vikings estão ganhando jogos, é bastante abaixo. Os Vikings matematicamente podem vencer a NFC North em breve, inclusive. Que reviravolta essa divisão e a NFL neste ano, isso resumido no que está acontecendo com o Green Bay. É isso, o Green Bay é um time ruim, um time burocrático, um time que não dá gosto de ver, um time que dá sono assistir em horário nobre e é uma pena, porque é um time que entrou a temporada como candidato ao título, tendo a folga do ano passado, tendo o MVP do ano passado e neste momento já pensa quase que no draft 2023, certo? Fizemos o que pudimos, eu espero vocês no domingo para Chiefs e Chargers, jogo que eu comento, Sunday Night Football desta semana 11, e tem vídeo para vocês do Curte Plus, uma análise sobre o Tennessee Titans, que mereceu a vitória, é um time intrigante para essa temporada, não é candidato ao Super Bowl, mas é um time intrigante novamente, essa equipe dos Titans, certo? Um beijo carinhoso, não esqueça de se inscrever no canal também, se você gostou do conteúdo, ou se você não gostou também, você pode se inscrever para assistir o conteúdo e ficar bravo comigo, né? Não sei, cada um. Beijo pra vocês, lembrando em esporteamerica.com.br tem promoções maravilhosas de produtos NFL para Black Friday.